Oi, povo! Tudo bem com vocês? Podem se aconchegar, podem ficar à vontade, sejam todos bem-vindos ao meu quarto. E sim, o vídeo de hoje é sobre o meu novo hiperfoco chamado The Chosen. Sim, gente, assisti essa série maravilhosa e o vídeo de hoje é pra mim apontar os detalhes que eu mais gostei dessa série, os detalhes que eu menos gostei. E a gente vai bater esse bate-papo legal. Lembrando, gente, que eu sou católica, então eu vou umas coisas da vertente católica. Você pode ser evangélico, de alguma outra religião e não concordar com o que eu digo e tá tudo bem. Comenta aqui embaixo qualquer coisa, sei lá, desabafa, ou se você concordar comigo em alguns pontos, enfim, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Essa série que começou já tem um tempinho, ela já tá na sua quarta temporada. Eu conheci ela esse ano apenas e Deus foi tão jeitoso para trazer essa série para mim, porque meu gênero de série favorito é o comédia. E o que me pegou nessa série? O lado cômico de Jesus. Porque eu sempre entendi Jesus uma pessoa bacana, uma pessoa gente boa, amigo de todos e tudo mais. Afinal de contas, né, gente? Ele é Jesus. Porém, eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse lado cômico de Jesus. E a cena que me fez querer assistir essa série foi um corte que apareceu para mim de uma cena onde os apóstolos de Jesus vão dormir numa pousada. Aí falam para Jesus, cuidado com tal quarto, porque esse quarto é assombrado. E Jesus fala, pois é justamente esse que eu quero. E aí isso me pegou de um jeito, porque eu falei, mano, muito maravilhoso você falar que o quarto é assombrado para Jesus na hora falar, comigo não, hein? Bom, o que eu mais gostei nessa série foi, de fato, essa série trazer pra gente um lado mais humano de Jesus. Todas as produções que a gente tem sobre Jesus Cristo, pelo menos as que eu já assisti, são com um Jesus mais sério, um Jesus mais centrado, tem sempre o quê de drama muito pesado em cima. Essa série ela já consegue trabalhar o drama, consegue trabalhar a comédia, ela consegue trabalhar com muita leveza, sutileza, cada um dos detalhes. É brilhante a forma como eles fazem isso. E as formas como eles trazem o lado humano de Jesus sem que a gente perca de vista a divindade dele. Isso é essencial, isso é perfeito. São em cenas que a gente realmente não para prestar atenção. Por exemplo, um dia que Jesus fica o dia inteiro numa barraca fazendo milagres. Milhares e milhares de pessoas vão atrás de Jesus. Jesus sai daquilo lá exausto, exaurido, acabado. Ele só dá um oi para os apóstolos e vai deitar. E agradece a Deus pelo dia e vai deitar. A gente nunca para prestar atenção o quanto que isso poderia ser cansativo para Jesus. E essa série traz isso pra gente. Então é maravilhoso, é brilhante, é muito essencial. O lado de Jesus com as criancinhas, tem um episódio todo voltado para as criancinhas. Vinde a minhas criancinhas, que delas é o reino do céu. Esse episódio ele me pegou de um jeito tão maravilhoso, que é Jesus lidando com as crianças. Assistam esse episódio, sabe? Tanto que eu peguei esse episódio para mostrar a série pro meu namorado, porque é brilhante, é maravilhoso. Jesus todo jeitoso, trabalhando os artesanatos dele, e as crianças chegam todas bisbilhotando ele. E você acha que Jesus vai afastar as crianças do acampamento dele? Muito pelo contrário, quando ele percebe que tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem um monte de criança lá rodeada e apaixonada pelas palavras de Jesus. Gente, esse episódio é muito fofo, é muito bonitinho. Maravilhoso. Outra coisa, eu sou católica e eu tava preocupada com a forma como eles iam tratar a Virgem Maria nessa série. Porque muita gente fala que tem muitas religiões que não defendem que Nossa Senhora era virgem, tem muitas religiões que têm vertentes diferentes da do catolicismo, e eu fiquei com medo dessa série sem querer desrespeitar Nossa Senhora, ou propositalmente desrespeitar Nossa Senhora, dependendo da vertente que ela pegar. E muito pelo contrário, eles obviamente não tratam Nossa Senhora como um ser divino, porque isso é uma coisa que a gente que é católico acredita que Nossa Senhora é a nossa intercessora no céu. Porém, eles trabalham muito bem essa parte mãe de Nossa Senhora, essa relação mãe e filho de Nossa Senhora com Jesus. E é tão bonito, é tão maravilhoso essa forma, porque por mais que você tente imaginar como é a relação de Nossa Senhora com Jesus, você não consegue ter certeza de como era. Afinal de contas, Jesus é Deus. Ele e Deus são um só. Então, como que é ser mãe de Deus? Entendeu? E muito evangélico que questiona a gente rezar Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus. A gente fala Mãe de Deus porque Deus e Jesus são um só. Muita gente não entende. Então, como é ela ser mãe de Deus, sabe? Como é ter autoridade sobre um ser que é Deus? Como que é você xingar ele, você botar ele de castigo, você dar um conselho? Afinal de contas, ele é Deus, Jesus é Deus, ele sabe de tudo, ele sabe mais do que qualquer um ali, entendeu? Ele tem mais sabedoria que todo mundo. Então,
como que isso funciona. E Jesus recorre a Nossa Senhora o tempo todo. É muito bonita essa relação íntima deles que essa série trata, sabe? Trata com muito respeito, com muito carinho. Nossa Senhora é a nossa intercessora, como nos momentos que a gente mais gosta de retratar, como Nossa Senhora sendo a nossa intercessora, que é nas bodas de Caná. E lá tem a cena da boda de Caná e Nossa Senhora chegando para Jesus e falando: mas se não hoje, filho, quando? Falando para Jesus fazer o milagre das bodas de Caná, quando ele fala para ele que não é minha hora. Tanto que a série inteira ele traz isso de volta. Quando Nossa Senhora às vezes está em dúvida sobre alguma coisa que Jesus vai fazer, que ela acha que ainda não é a hora, e Jesus vira para ela e fala: se não hoje, quando, mãe? Lembrando ela: você mesmo falou que era a minha hora, então é a minha hora, eu tenho que fazer, não fique com medo que vai dar tudo certo. Outra parte que me tranquiliza bastante, que é o fato da série o tempo todo trazer que sim, Jesus tem ciência do que vai acontecer com ele. Jesus tem exata ciência de que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto e que ele vai ressuscitar. Jesus sabe disso o tempo todo. E é uma coisa que a gente, como meros mortais, perdemos de vista, que Jesus realmente já sabia de tudo que ia acontecer. E tanto que os discípulos não percebem. E é interessante a forma como até Jesus perde a paciência com os discípulos em alguns momentos. Deus é compassivo, é paciente, mas em até momentos, não é que Jesus perde a paciência, Jesus fica agoniado, porque eles não conseguem entender Jesus. E a quem Jesus recorre nessas cenas? A Nossa Senhora. Ele fica: mãe, eles não me entendem, eu já falei para eles por A mais B que eu vou morrer, que eu vou ser crucificado, que o meu reino não é esse reino aqui, que o meu reino é o reino dos céus, e eles não entendem, mãe, e eu não sei o que eu faço, entendeu? Tem cenas, gente, dessa série, tem uma cena de Jesus tendo uma crise de ansiedade, bem sutil, que só quem já teve essas crises sabe que é uma crise de ansiedade, porém é maravilhoso. Aí chega um romano abraçando ele, porque outras pessoas aceitaram Jesus. Maravilhosa essa cena. Eu amo também a forma como eles tratam Jesus como topetudo. Jesus, ele chega chegando, sabe? A gente fica meio assim, porque pelo menos com os desenhos bíblicos que eu assistia, eu tinha uma visão de Jesus que ele chegava, falava e juntava um pessoalzinho, assim em volta. Aí essa série, ela traz pra gente não, que Jesus chegava e vinha: ele tá aqui, 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 quando tinha milhares de pessoas. E aí chegavam os filisteus, os caras lá, os judeus que não aceitavam Jesus. Eles chegavam para confrontar Jesus, e você acha que Jesus falava: não, amor, Deus é amor, tudo mais. Não, Jesus chegava e falava: vocês estão errados mesmo, porque eu sou a lei, eu e o Pai somos um. Mas você não é o Pai, eu sou o Cristo. Você não é o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias mesmo, eu, aqui ó, Messias, estampado em letreiros na minha testa. Entendeu? Jesus chega bem assim, é maravilhoso. Gente, a cena que Jesus é quase apedrejado. Que cena. Tem uma cena, gente, que Jesus quase é apedrejado. Essa cena é divina, maravilhosa. Jesus chega: eu e o Pai somos um. Pedro segurando Jesus, tipo: pelo amor de Deus, vai embora. E ele: eu sou um com o Pai mesmo. Você é Jesus de Nazaré, não é? Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando? Quando você nos disse? Blasfemador! As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. O que quer dizer com meu Pai? Mas vocês não creem, porque não estão entre as minhas ovelhas. Você proferiria tal profanação em meio aos pilares do pórtico de Salomão? Não tem vergonha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Ele acabou de dizer que é o Cristo, e nós não cremos. Essa blasfêmia é suficiente para a pena capital. E nós estamos bem no templo. Pedras! Precisamos de pedras! O quê? O que é que você quer dizer com isso? Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém pode conceder a vida eterna. Suas profanações de heresia serão expurgadas deste lugar sagrado. Mestre, talvez seja Meu melhor... Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um.
apedrejam! Boas obras! Se fez, não é por isso que estamos apedrejando você, é pela blasfêmia! Tá bem? Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus! Vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Aquele que proferir tal coisa será punido com a morte de acordo com a lei de Moisés. Vocês conhecem pouco a lei de Moisés. Guardas! Alguém chame os guardas do templo! Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas pelas minhas obras devem entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E eu fico tipo, meu Deus, além de tudo, ele é barraqueiro, olha que perfeito. Brincando, né, gente? Óbvio, Jesus não era barraqueiro. Mas quando ele tinha que... Jesus é compassivo, é paciente, é bondoso, é amor, mas quando ele tem que se impor, ele se impõe. Quando ele precisa falar alto, ele fala alto. Quando ele precisa falar manso, ele fala manso. Quando ele precisa falar calmo, ele fala calmo. Essa série consegue tratar cada minúcia de Jesus. O ator que faz Jesus nessa série é brilhante. O Jonathan, ele é brilhante, sabe? Ele é muito brilhante. E fora das telas também. Porque como virou meu hiperfoco, eu comecei a pesquisar os atores por fora da série. Comecei a seguir eles nas redes sociais. Comecei a assistir entrevistas, ver palestras. E o Jonathan, ele tá virando um pregador, entre aspas, assim. Ele tá indo em vários lugares falando muito, assim. Ele tá sendo um instrumento de Deus mesmo nessa série. E é muito bonita a forma como Deus transformou a vida do Jonathan pra ele poder fazer esse personagem, sabe? Pra quem não sabe, antes dele conseguir o papel no The Chosen, ele já conhecia o diretor de outros papéis que ele fez, como Jesus Cristo. Então ele foi escolhido pra ser Jesus Cristo. Quando o diretor pensou nesse projeto, ele pensou no Jonathan, e o Jonathan estava passando por um momento muito difícil na vida dele, que ele tinha ajoelhado e rezado pra Deus pedindo uma coisa, uma resposta, um sinal, porque ele não aguentava mais o que ele estava passando. E já Deus virou pra ele e falou: toma aqui um presentinho, filho, vai brilhar, vai brilhar. Maravilhoso. Outro ponto, que sim, e a questão do Mateus autista? Mayara, você é historiadora, quer dizer, quase historiadora, você tá fazendo história. Não tem referência bíblica, histórica nenhuma de que Mateus era autista. Não tem. Isso se chama liberdade poética, na hora de construir um personagem. E eu acho que os roteiristas brilharam ao trazer essa representatividade pro Mateus. Na hora que eles foram construir o personagem do Mateus, na hora que eles foram analisar o evangelho, que eles perceberam que o Mateus era minucioso, que o Mateus era detalhista, na hora que eles perceberam as minúcias e na hora que o diretor pediu que trouxessem essa representatividade. Não sei se é o diretor, um dos chefões do The Chosen tem uma filha que é autista, e ele queria essa representatividade na série. Então, quando eles pensaram que o Mateus poderia ser esse representante autista, eu achei brilhante, eu achei maravilhoso. A forma como a comunidade vai se sentir representada e acolhida por Jesus é maravilhoso, é lindo. Você já parou pra prestar atenção nisso? Que a gente que é autista, muitas das vezes a gente se sente excluído da sociedade, a gente se sente à margem da sociedade, a gente não se sente respeitado, a gente não se sente amado, a gente não se sente nada. E essa série, ela traz a mensagem de que: ei, você é autista? Jesus te ama. Olha aqui, ele trouxe Mateus para ser o escriba dele. Olha que importante missão, vai ser ele que vai passar para as próximas gerações tudo nos mínimos detalhes. É ele, entendeu? A gente sabe que Mateus na vida real pode ter sido autista, pode não ter sido autista. Não, é até anacrônico já chegar e apontar uma coisa dessa sem nenhuma referência histórica. Porém, é importante demais trazer isso, principalmente numa série bíblica que vai atrair tanta gente que, vamos convenhar, né, gente? Muita gente que fala que isso é coisa de Deus, que isso não tem nada a ver. E, então é muito interessante trazer para nós, porque eles vão entendendo o autismo, mesmo sem saber que o Mateus é autista, porque obviamente seria completamente anacrônico Jesus falar pro Mateus: oi, meu querido, você é autista, entendeu? Mas eles vão reconhecendo as coisas, os trejeitos do autista. É ruim, por um ponto, que traz muita, como que chama? Estereótipo. Traz muitos estereótipos do autismo pro Mateus, porque não é um ator autista fazendo o personagem. Porém, o que traz pra gente faz com que as pessoas entendam melhor sobre aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personalidade, aquele tipo de jeito, e que tá tudo bem.
entendeu? Então, se eu chegar um autista como eu tenho essas estereotipias aqui. Se eu chegar do seu lado fazendo isso aqui, o Matheus tem a estereotipia de ficar assim com os dedos, entendeu? Ele tem de ficar assim, então, e é normal. Então, é normal uma pessoa ficar assim, entendeu? A pessoa não vai me olhar estranho porque eu tô assim pra me acalmar, pra me regular, igual o Matheus fica assim com os dedos, entendeu? É muito interessante, muito bacana, achei muito válido. A personagem da Maria Madalena tá se tornando uma das minhas favoritas, eu tô gostando demais, eu gostei demais com a forma como ela foi incluída, principalmente porque eu me identifiquei muito com a história de Maria Madalena. Na hora que ela tá no momento ali, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, quando eu tiver conseguido resumir o vídeo, porque todas as vezes que eu treinei fazer esse vídeo ele ficou longo demais, mas Maria Madalena estava ali possuída pelos demônios e estava muito difícil para ela viver. E quando ela estava nos momentos onde estava só ela com a consciência dela, onde os demônios não estavam tomando conta, ela ficava com aquele foco naquele pedacinho de papel que o pai dela deu para ela, que tinha aquela oração quando me chamar pelo meu nome, e que ela era até chamada de Lilith, e na hora que Jesus chega e puxa ela daquela vida e fala: Maria, eu te chamo, e ele cura Maria, ele tira os demônios dela e traz ela para a vida dele. É maravilhoso, essa cena é maravilhosa e eu gostei muito porque tem muita gente que romantiza Jesus e Maria Madalena. Tem muita gente que cria, fanfica um casal, que Jesus tem um relacionamento com Maria Madalena, ou então com João. Tem gente que cria fanfic de Jesus com João. E essa série não dá margem para nada disso. Essa série, ela realmente trata Jesus, como o Messias. O respeito que ela tem por Jesus é do respeito que ela tem pelo Messias, entendeu? Ela não tem um amor romântico por Jesus, é um amor de pai para filha mesmo, entendeu? Não é, essa série não dá margem para isso, porque hoje em dia muita gente poderia criar isso em si, mas não, essa série ela é bem fiel à Bíblia mesmo, ela não dá margem para nada disso. Muito interessante. Gostei do papel que José tem nessa série. José pouco aparece, afinal de contas, no período que se trata essa série de Jesus, São José já tinha morrido. Só que a forma como Jesus respeita José como pai, como Nossa Senhora sem querer fala com Jesus: seu pai teria tanto orgulho. Aí Jesus vira pra ela e fala: qual mãe? Qual pai? Porque ele trata José como pai, é maravilhoso. Esse respeito da Sagrada Família representado nessa série é muito maravilhoso. E, novamente, eu sei que não é uma série católica, que na verdade não era a Sagrada Família, mas José pra mim é São José, Maria pra mim é Nossa Senhora, entendeu? Deu pra entender? Beleza? Obrigada. Pedro. Personagem de Pedro. Confesso que é um personagem que eu esperava menos dele. Eu esperava menos carinho que eu tivesse por Pedro. Porque Pedro é muito turrão, é muito bruto. Os desenhos bíblicos que eu assistia quando eu era criança tratavam Pedro de uma maneira bruta até, sabe? Ele era um bruto, um machão bruto mesmo, bruto, ignorante. E ele é meio bruto, ignorante. Só que ele é um bruto, ignorante que a gente gosta. Ele traz esse carinho, a gente consegue ter esse afeto por Pedro. E é muito interessante como a gente consegue se identificar em Pedro. A série, ela traz, com essa liberdade romântica que ela tem, romântica que eu falo da construção da história, não liberdade de criar um romance. Essa liberdade que eles criaram de Pedro, de construir a história do Pedro, porque eles já sabiam que Pedro era casado, porque Jesus cura a sogra de Pedro. Então eles trabalham a história de Pedro para dar uma narrativa pro personagem Pedro. Dentro dessa narrativa, tem um momento em que Jesus, ele ressuscita uma menina. Só que ele fala para Pedro e para os outros dois apóstolos que estão lá, se não me engano, Tiagão e João, e fala para eles que eles não podem contar para ninguém, porque ainda não é o momento das pessoas saberem que Jesus ressuscita os mortos. E aí, beleza, Pedro fica maravilhado com aquilo e tudo mais. Só que aí o que acontece? E Pedro é um dos apóstolos mais devotos, assim. Jesus manda, ele faz, ele vai onde Jesus for. Tipo assim, ele mata meio mundo por Jesus se precisar. Não à toa ele vai arrancar a orelha de um cara quando Jesus for preso. Mas ele perde o neném dele. Ele e a esposa dele estão grávidos, eles perdem o neném. E Pedro fica revoltado com Jesus, sabe? Ele fica puto, porque ele tá ali por Jesus o tempo todo. E aí ele sabe que Jesus pode ressuscitar os mortos, ele sabe que se Jesus quisesse, o filho dele não ia morrer.
entendeu? Então ele fica com aquilo na cabeça e aquilo cria um duelo tão grande na cabeça dele, porque ele ama Jesus mais que tudo na vida dele, ele quer seguir Jesus, ele quer fazer tudo por Jesus, mas na hora que ele precisava de Jesus, Jesus não fez por ele, pelo menos ele acha que Jesus não fez por ele, porque ele não sabe por que Jesus permitiu com que ele passasse por aquilo e tudo mais, da mesma forma como a gente não sabe porque Deus permite que a gente passe por certas coisas, e a gente tá ali com Deus o tempo todo, e tem muita gente que tem a audácia de falar pra gente que é falta de Deus, sendo que a gente tá ali agarradinho com Deus, mas mesmo agarradinho com Deus, a gente tá passando pelo sufoco, a gente tá passando pelo aperto, mas mesmo assim, e naquele momento Pedro passa por isso, e Jesus permite com que ele passe, então a fé de Pedro é testada, e diferente da minha, que quando a minha foi testada eu fracassei, Pedro não fracassa, tanto que depois tem a cena da água, onde Jesus chega caminhando sobre a água, e Pedro, se tu é mesmo Cristo, me faz caminhar sobre essa água também, e essa luz tá caindo toda hora. E ele acredita que ele é o Cristo, ele caminha sobre a água, só que quando a fé dele dá uma vacilada, mergulha. Então, mas quem salva ele? Jesus! Então, assim, é maravilhosa essa cena. A mesma forma, Tomé. A fé de Tomé é testada demais, porque Tomé ainda não sabe que Jesus pode ressuscitar os mortos. Aí a noiva dele morre, na narrativa que eles têm para Tomé. A noiva dele morre. Quando a noiva dele morre, e aí, pouco tempo depois, Jesus ressuscita Lázaro, Tomé fica, por que ressuscitou Lázaro e não ressuscitou ela? O que Lázaro tem que a minha noiva não tem? Por que Lázaro foi mais importante e a minha noiva não foi? Os mesmos questionamentos que a gente faria, porque os apóstolos são humanos tanto quanto a gente, eles têm falhas tanto quanto a gente, eles criticam e duvidam de Deus e nem a gente. Entendeu? Traz essa proximidade, mesmo eles ali convivendo com Jesus, sabendo das magníficas virtudes de Jesus, sabendo de tudo, eles também duvidam, eles também fraquejam na fé, então isso traz uma realidade muito próxima da gente, e mesmo assim Jesus acolhe eles. Isso passa pra gente a lição de que apesar de tudo, Jesus vai nos acolher, Jesus vai nos amar, a gente só tem que confiar verdadeiramente nele e entender os propósitos dele, mesmo que a gente não entenda, compreender, sabe? Ficar ali no caminho. Gente, é maravilhoso a mensagem que essa série passa. Vamos falar no meu querido João Batista. Confesso que João Batista não era uma pessoa bíblica que eu era muito próxima. Porém, eu estudei muito sobre João Batista, estudando História da Arte na faculdade. Porque tem muita obra da cabeça do João Batista. Eu vou até colocar aqui para aparecer para vocês, se eu lembrar na hora da edição, algumas obras de artes que tem a cabeça de João Batista na tigela. Então eu já sabia que João Batista uma hora ou outra seria decapitado. Só que por algum momento na minha cabeça, primeiro que eu esqueci que João Batista viveu no mesmo período que Jesus. Na minha cabeça. Aquilo foi com Deus. Na hora que apareceu João Batista, eu tô, é mesmo. João Batista veio para anunciar o Messias no mesmo período que Jesus. Olha. Que interessante. Aí juntou as coisas na minha cabeça. Aí eu falei, puta que pariu, ele vai ser assassinado. Mas será que ele vai ser assassinado antes ou depois de Jesus? Essa ordem cronológica ficou meio confusa na minha cabeça. Então, a partir do momento que João Batista foi preso e eu vi a reação de Jesus ao João Batista ser preso, eu já falei, vai ser agora. E eu fiquei quase que a temporada inteira esperando o momento que ele fosse ser crucificado. E ele não foi na temporada, ele foi na outra. Menino, o episódio me pegou de surpresa. Eita, mas eu chorei. E eu chorei porque bem na hora que ele vai morrer, ele vira pro lado e Deus manda um cordeiro, como se dizesse, filho, o Messias tá aqui. Eu mandei o cordeiro tá aqui, o cordeiro tá aqui. Pode morrer em paz que você cumpriu sua missão. Menino, mas eu chorei tanto. Eu chorava, mas eu chorava como se alguém da minha família tivesse morrido. E eu ficava indignado que esse foi o final de João Batista. Aí eu falei, pera... E o final de Jesus? O que vai acontecer com Jesus? Eu tô esquecendo disso? Eu vou ter psicológico pra assistir Jesus sendo crucificado? Quando? Por isso, gente, eu tô dizendo pra vocês. Eu não sei se eu vou assistir as próximas temporadas e se vai ter vídeo sobre as próximas temporadas. Vou pegar muito spoiler, vou procurar spoiler assim a rodo. Pra eu ter noção do nível das cenas. Porque se as cenas forem fortes, eu não assisto. Eu não consigo assistir o Morte e Paixão de Cristo agora, que eu tenho entendimento do que foi. Quando eu era criança, eu assistia. Meus pais doidos da cabeça me deixavam assistir aquele filme, Morte e Paixão de Cristo. Agora, eu, mais velha, não consigo assistir. Eu não tenho psicológico pra assistir aquilo. Porque você saber que ele passou realmente por tudo aquilo pra salvar a gente, sabe? Que ele passou por tudo aquilo, sabe? Que mesmo que o filme
esteja muito próximo da realidade, ainda não foi, porque a realidade foi ainda mais brutal, foi ainda mais perversa, foi ainda mais cruel com ele, entendeu? Então, assim, mesmo sabendo que depois ele ressuscita, só de saber que ele teve que passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, isso me mata por dentro. Então, assim, eu não sei se eu consigo assistir as próximas temporadas, tá? Porque essa é uma série que a gente tem um spoiler, e eu não sei se, mesmo sabendo do spoiler, eu quero assistir essa série. É porque eu queria saber a trama dos apóstolos, porque depois vai ter a série dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo perseguidos. Eu não sei se eu vou aguentar assistir a morte dos apóstolos, porque é uma pior do que a outra também. Todo mundo se lasca desse negócio. Enfim, bem-vindos. Gente, essa série que começou, já tem um tempo, já tá na sua 4ª temporada. Eu conheci ela esse ano apenas, e Deus foi tão jeitoso pra trazer essa série pra mim, que eu sou mais maravilhada. Meu gênero de série favorito brasileira é o comédia. E o que me pegou nessa série? O lado cômico de Jesus. Porque eu sempre entendi Jesus uma pessoa bacana, uma pessoa gente boa, amigo de todos e tudo mais. Afinal de contas, gente, ele é Jesus. Porém, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nesse lado cômico de Jesus. E a cena que me fez querer assistir essa série foi um corte que apareceu pra mim. De uma cena onde os apóstolos de Jesus vão dormir numa pousada, aí falam pra Jesus, cuidado com tal quarto, porque esse quarto é assombrado. E Jesus fala, pois é justamente esse que eu quero. E isso me pegou de um jeito, porque eu falei, mano, muito maravilhoso você falar que o quarto é assombrado pra Jesus na hora falar, comigo não, hein? E por esse quarto maravilhoso, me pegou assim de jeito, que é um dos pontos que eu tenho que bater palma pra essa série. Opa, a iluminação caiu aqui. Que é um dos pontos que eu tenho que bater palma pra essa série, que é o lado cômico dela. O alívio cômico dela é muito interessante, a forma como eles tratam a relação dos apóstolos, e na hora de trazer a comédia junto com os apóstolos e até com Jesus, é maravilhoso, sem perder o respeito e sem tirar a divindade de Jesus Cristo. Ó, show de bola, maravilhoso. Bom, o que eu mais gostei nessa série foi, de fato, essa série trazer pra gente um lado mais humano de Jesus. Todas as produções que a gente tem sobre Jesus Cristo, pelo menos as que eu já assisti, são com Jesus mais sério, Jesus mais centrado, tem sempre o quê de drama muito pesado em cima. Essa série, ela já consegue trabalhar o drama, ela consegue trabalhar a comédia, ela consegue trabalhar com muita leveza, sutileza, cada um dos detalhes. É brilhante a forma como eles fazem isso. E as formas como eles trazem o lado humano de Jesus sem que a gente perca de vista a divindade dele. Isso é essencial, isso é perfeito. São em cenas que a gente realmente não para pra prestar atenção. Por exemplo, um dia que Jesus fica o dia inteiro numa barraca fazendo milagres. Milhares e milhares de pessoas vão atrás de Jesus. Jesus sai daquilo lá exausto, exaurido, acabado. Ele só dá um oi para os apóstolos e vai deitar. E agradece a Deus pelo dia e vai deitar. A gente nunca para pra prestar atenção o quanto que isso poderia ser cansativo para Jesus. E essa série traz isso pra gente. Então é maravilhoso, é brilhante, é muito essencial. O lado de Jesus com as criancinhas, tem um episódio todo voltado para as criancinhas. Vinde as minhas criancinhas, que delas é o reino do céu. Esse episódio, ele me pegou de um jeito tão maravilhoso, que é Jesus lidando com as crianças. Assistam esse episódio, sabe? Tanto que eu peguei esse episódio para mostrar a série pro meu namorado, porque é brilhante, é maravilhoso. Jesus todo jeitoso, trabalhando nos artesanatos dele, e as crianças chegam todas bisbilhotando ele, e você acha que Jesus vai afastar as crianças do acampamento dele? Muito pelo contrário. Quando ele percebe, tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem um monte de criança lá rodeada e apaixonada pelas palavras de Jesus. Gente, esse episódio é muito fofo, é muito bonitinho, maravilhoso. Outra coisa, eu sou católica e eu tava preocupada com a forma como eles iam tratar a Virgem Maria nessa série. Porque muita gente fala que tem muitas religiões que não defendem que Nossa Senhora era virgem, tem muitas religiões que têm vertentes diferentes da do catolicismo, e eu fiquei com medo dessa série sem querer desrespeitar Nossa Senhora, ou propositalmente desrespeitar Nossa Senhora, dependendo da vertente que ela pegar. E muito pelo contrário, eles obviamente não tratam Nossa Senhora como um ser divino, porque isso é uma coisa que a gente que é católico acredita que Nossa Senhora é a nossa intercessora no céu. Porém, eles trabalham muito bem essa parte mãe de Nossa Senhora, essa relação mãe e filho de Nossa Senhora com Jesus, e é tão bonito, é tão maravilhoso essa forma, porque por mais que você tente imaginar como é a relação de Nossa Senhora com Jesus, você não consegue ter certeza de como era. Afinal de contas, Jesus é Deus, Ele e Deus são um só. Então, como que é ser mãe de Deus? Entendeu?
Tem muito evangélico que questiona a gente rezar Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus. A gente fala Mãe de Deus porque Deus e Jesus são um só. Muita gente não entende. Então, como é ela ser mãe de Deus, sabe? Como é ter autoridade sobre um ser que é Deus? Como que é você xingar ele, você botar ele de castigo, você dar um conselho? Afinal de contas, ele é Deus, Jesus é Deus, ele sabe de tudo, ele sabe mais do que qualquer um ali, entendeu? Ele tem mais sabedoria que todo mundo. Então, como que isso funciona? E Jesus recorre a Nossa Senhora o tempo todo. É muito bonita essa relação íntima deles que essa série trata, sabe? Trata com muito respeito, com muito carinho. Nossa Senhora é a nossa intercessora, como nos momentos que a gente mais gosta de retratar, como Nossa Senhora sendo a nossa intercessora, que é nas bodas de Caná. E lá tem a cena da boda de Caná e Nossa Senhora chegando para Jesus e falando: mas se não hoje, filho, quando? Falando para Jesus fazer o milagre das bodas de Caná, quando ele fala para ele que não é minha hora. Tanto que a série inteira ele traz isso de volta. Quando Nossa Senhora às vezes está em dúvida sobre alguma coisa que Jesus vai fazer, que ela acha que ainda não é a hora, e Jesus vira para ela e fala: se não hoje, quando, mãe? Lembrando ela, você mesmo falou que era a minha hora, então é a minha hora, eu tenho que fazer, não fique com medo que vai dar tudo certo. Outra parte que me tranquiliza bastante, que é o fato da série o tempo todo trazer que sim, Jesus tem ciência do que vai acontecer com ele. Jesus tem exata ciência de que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto e que ele vai ressuscitar. Jesus sabe disso o tempo todo. E é uma coisa que a gente, como meros mortais, perdemos de vista, que Jesus realmente já sabia de tudo que ia acontecer. E tanto que os discípulos não percebem. E é interessante a forma como até Jesus perde a paciência com os discípulos em alguns momentos. Deus é compassivo, é paciente, mas em até momentos, não é que Jesus perde a paciência, Jesus fica agoniado, porque eles não conseguem entender Jesus. E a quem Jesus recorre nessas cenas? A Nossa Senhora. Ele fica: mãe, eles não me entendem, eu já falei para eles por A mais B que eu vou morrer, que eu vou ser crucificado, que o meu reino não é esse reino aqui, que o meu reino é o reino dos céus, e eles não entendem, mãe, e eu não sei o que eu faço, entendeu? Tem cenas, gente, dessa série, tem uma cena de Jesus tendo uma crise de ansiedade, bem sutil, que só quem já teve essas crises sabe que é uma crise de ansiedade, porém é maravilhoso. Aí chega um romano abraçando ele, porque outras pessoas aceitaram Jesus. Maravilhosa essa cena. Eu amo também a forma como eles tratam Jesus como topetudo. Jesus, ele chega chegando, sabe? A gente fica meio assim, porque pelo menos com os desenhos bíblicos que eu assistia, eu tinha uma visão de Jesus que ele chegava, falava e juntava um pessoalzinho, assim em volta. Aí essa série, ela traz pra gente não, que Jesus chegava e vinha. Ele tá aqui, 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 quando tinha milhares de pessoas. E aí chegavam os filisteus, os caras lá, os judeus que não aceitavam Jesus. Eles chegavam para confrontar Jesus e você acha que Jesus falava: não, amor, Deus é amor, tudo mais. Não, Jesus chegava e falava: vocês estão errados mesmo, porque eu sou a lei, eu e o Pai somos um. Mas você não é o Pai, eu sou o Cristo. Você não é o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias mesmo, eu aqui, ó, Messias estampado em letreiros na minha testa. Entendeu? Jesus chega bem assim, é maravilhoso. Gente, a cena que Jesus é quase apedrejado. Que cena. Tem uma cena, gente, que Jesus quase é apedrejado. Essa cena é divina, maravilhosa. Jesus chega: eu e o Pai somos um. Pedro segurando Jesus, tipo: pelo amor de Deus, vai embora. E ele: eu sou com o Pai mesmo. E eu fico tipo: meu Deus, além de tudo, ele é barraqueiro. Olha que perfeito. Brincando, né, gente? Óbvio, Jesus não era barraqueiro. Mas quando ele tinha que... Jesus é compassivo, é paciente, é bondoso, é amor, mas quando ele tem que se impor, ele se impõe. Quando ele precisa falar alto, ele fala alto. Quando ele precisa falar manso, ele fala manso. Quando ele precisa falar calmo, ele fala calmo. Essa série consegue tratar cada minúcia de Jesus. O ator que faz Jesus nessa série é brilhante. O Jonathan, ele é brilhante, sabe? Ele é muito brilhante. E fora das telas também, porque como virou meu hiperfoco, eu comecei a pesquisar os atores por fora da série, comecei a seguir eles nas redes sociais, comecei a assistir entrevistas, ver palestras. E o Jonathan, ele tá virando um pregador, entre aspas, assim, ele tá indo em vários lugares falando muito, assim, ele tá sendo um instrumento de Deus mesmo nessa série. É muito bonita a forma como Deus transformou a vida do Jonathan pra ele poder fazer esse personagem, sabe? Pra quem não sabe, antes dele conseguir o papel no The Chosen,
ele já conhecia o diretor de outros papéis que ele fez como Jesus Cristo, então ele foi escolhido para ser Jesus Cristo. Quando o diretor pensou nesse projeto, ele pensou no Jonathan, e o Jonathan estava passando por um momento muito difícil na vida dele, que ele tinha ajoelhado e rezado para Deus pedindo uma coisa, uma resposta, um sinal, porque ele não aguentava mais o que ele estava passando. E já Deus virou para ele e falou: toma aqui um presentinho, filho, vai brilhar, vai brilhar. Maravilhoso. Outro ponto, que sim, e a questão do Mateus autista? Maiara, você é historiadora, quer dizer, quase historiadora, você está fazendo história. Não tem referência bíblica, histórica nenhuma de que Mateus era autista. Não tem. Isso se chama liberdade poética, na hora de construir um personagem. E eu acho que os roteiristas brilharam ao trazer essa representatividade para o Mateus. Na hora que eles foram construir o personagem do Mateus, na hora que eles foram analisar o evangelho, que eles perceberam que o Mateus era minucioso, que o Mateus era detalhista, na hora que eles perceberam as minúcias e na hora que o diretor pediu que trouxessem essa representatividade, não sei se é o diretor, um dos chefões do Chosen tem uma filha que é autista, ele queria essa representatividade na série. Então, quando eles pensaram que o Mateus poderia ser esse representante autista, eu achei brilhante, eu achei maravilhoso. A forma como a comunidade vai se sentir representada e acolhida por Jesus é maravilhoso, é lindo. Você já parou pra prestar atenção nisso? Que a gente que é autista, muitas das vezes a gente se sente excluído da sociedade, a gente se sente à margem da sociedade, a gente não se sente respeitado, a gente não se sente amado, a gente não se sente nada. E essa série, ela traz uma mensagem de que: ei, você é autista? Jesus te ama. Olha aqui, ele trouxe Mateus para ser o escriba dele. Olha que importante missão, vai ser ele que vai passar para as próximas gerações tudo nos mínimos detalhes. É ele, entendeu? A gente sabe que Mateus na vida real pode ter sido autista, pode não ter sido autista. Não, é até anacrônico já chegar e apontar uma coisa dessa sem nenhuma referência histórica. Porém, é importante demais trazer isso, principalmente numa série bíblica que vai atrair tanta gente que, vamos convenhar, né, gente? Muita gente que fala que isso é coisa de Deus, que isso não tem nada a ver. E, então é muito interessante trazer para nós, porque eles vão entendendo o autismo, mesmo sem saber que o Mateus é autista, porque obviamente seria completamente anacrônico Jesus falar pro Mateus: oi, meu querido, você é autista, entendeu? Mas eles vão reconhecendo as coisas, os trejeitos do autista. É ruim, pelo ponto, que traz muita, como que chama? Estereótipo. Traz muitos estereótipos do autismo pro Mateus, porque não é um ator autista fazendo o personagem. Porém, o que traz pra gente faz com que as pessoas entendam melhor sobre aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personalidade, aquele tipo de jeito, e que tá tudo bem, entendeu? Então, se eu chegar um autista como eu tenho essas estereotipias aqui. Se eu chegar do seu lado fazendo isso aqui, o Mateus tem a estereotipia de ficar assim com os dedos, entendeu? Ele tem de ficar assim, então... E é normal. Então, é normal uma pessoa ficar assim, entendeu? A pessoa não vai me olhar estranho porque eu tô assim pra me acalmar, pra me regular, igual o Mateus fica assim com os dedos. Entendeu? É muito interessante, muito bacana, achei muito válido. A personagem da Maria Madalena tá se tornando uma das minhas favoritas. Eu tô gostando demais, eu gostei demais com a forma como ela foi incluída, principalmente porque eu me identifiquei muito com a história de Maria Madalena. Na hora que ela tá no momento ali, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda quando eu tiver conseguido resumir o vídeo, porque todas as vezes que eu treinei fazer esse vídeo ele ficou longo demais, mas Maria Madalena estava ali possuída pelos demônios e estava muito difícil para ela viver, e quando ela estava nos momentos onde estava só ela com a consciência dela, onde os demônios não estavam tomando conta, ela ficava com aquele foco naquele pedacinho de papel que o pai dela deu para ela, que tinha aquela oração: quando me chamar pelo meu nome, e que ela era até chamada de Lilith, e na hora que Jesus chega e puxa ela daquela vida e fala: Maria, eu te chamo, e ele cura Maria, ele tira os demônios dela e traz ela pra vida dele. É maravilhoso, essa cena é maravilhosa, e eu gostei muito, porque tem muita gente que romantiza Jesus e Maria Madalena. Tem muita gente que cria, fanfica um casal, que Jesus tem um relacionamento com Maria Madalena, ou então com João. Tem gente que cria fanfic de Jesus com João. E essa série não dá margem pra nada disso.
Essa série, ela realmente trata Jesus, como o Messias. O respeito que ela tem por Jesus é do respeito que ela tem pelo Messias, entendeu? Ela não tem um amor romântico por Jesus, é um amor de pai para filha mesmo, entendeu? Não é, essa série não dá margem para isso, porque hoje em dia muita gente poderia criar isso em cima. Não, essa série ela é bem fiel à Bíblia mesmo, ela não dá margem para nada disso. Muito interessante. Gostei do papel que José tem nessa série. José pouco aparece, afinal de contas, no período que se trata essa série de Jesus, São José já tinha morrido. Só que a forma como Jesus respeita José como pai, como Nossa Senhora sem querer fala com Jesus, seu pai teria tanto orgulho. Aí Jesus vira pra ela e fala, qual mãe? Qual pai? Porque ele trata José como pai, é maravilhoso. Esse respeito da Sagrada Família representado nessa série é muito maravilhoso. E, novamente, eu sei que não é uma série católica, que na verdade não era Sagrada Família, mas José pra mim é São José, Maria pra mim é Nossa Senhora, entendeu? Deu pra entender? Beleza? Obrigada. Pedro. Personagem de Pedro. Confesso que é um personagem que eu esperava menos dele. Eu esperava menos carinho que eu tivesse por Pedro. Porque Pedro é muito turrão, é muito bruto. Os desenhos bíblicos que eu assistia quando eu era criança tratavam Pedro de uma maneira bruta até, sabe? Ele era um bruto, um machão bruto mesmo, bruto, ignorante. E ele é meio bruto, ignorante. Só que ele é um bruto, ignorante que a gente gosta. Ele traz esse carinho, a gente consegue ter esse afeto por Pedro. E é muito interessante como a gente consegue se identificar em Pedro. A série, ela traz com essa liberdade romântica que ela tem. Romântica que eu falo da construção da história, não liberdade de criar um romance. Quando Pedro... Espera meu cachorro parar de latir. Bom, essa liberdade que eles criaram de Pedro, de construir a história do Pedro, porque eles já sabiam que Pedro era casado, porque Jesus cura a sogra de Pedro. Então eles trabalham a história de Pedro para dar uma narrativa pro personagem Pedro. Dentro dessa narrativa, tem um momento em que Jesus, ele ressuscita uma menina, só que ele fala para Pedro e pros outros 2 apóstolos que estão lá, se não me engano, é Tiagão e João, e fala para eles que eles não podem contar para ninguém, porque ainda não é o momento das pessoas saberem que Jesus ressuscita os mortos. E aí, beleza, Pedro fica maravilhado com aquilo e tudo mais. Só que aí o que acontece? E Pedro é um dos apóstolos mais devotos, assim. Jesus manda, ele faz, ele vai onde Jesus for. Tipo assim, ele mata meio mundo por Jesus se precisar. Não à toa ele vai arrancar a orelha de um cara quando Jesus for preso. Mas ele perde o neném dele. Ele e a esposa dele estão grávidos, eles perdem o neném. E Pedro fica revoltado com Jesus, sabe? Ele fica puto, porque ele tá ali por Jesus o tempo todo. E aí ele sabe que Jesus pode ressuscitar os mortos, ele sabe que se Jesus quisesse, o filho dele não ia morrer, entendeu? Então ele fica com aquilo na cabeça e aquilo cria um duelo tão grande na cabeça dele, porque ele ama Jesus mais que tudo na vida dele, ele quer seguir Jesus, ele quer fazer tudo por Jesus, mas na hora que ele precisava de Jesus, Jesus não fez por ele. Pelo menos ele acha que Jesus não fez por ele, porque ele não sabe por que Jesus permitiu com que ele passasse por aquilo e tudo mais, da mesma forma como a gente não sabe por que Deus permite que a gente passe por certas coisas, e a gente tá ali com Deus o tempo todo, e tem muita gente que tem a audácia de falar pra gente que é falta de Deus, sendo que a gente tá ali agarradinho com Deus, mas mesmo agarradinho com Deus, a gente tá passando pelo sufoco, a gente tá passando pelo aperto, mas mesmo assim, e naquele momento Pedro passa por isso, e Jesus permite com que ele passe. Então a fé de Pedro é testada, e diferente da minha, que quando a minha foi testada eu fracassei, Pedro não fracassa, tanto que depois tem a cena da água, onde Jesus chega caminhando sobre a água, e Pedro, se tu é mesmo Cristo, me faz caminhar sobre essa água também. Essa água está caindo toda hora. E ele acredita que ele é o Cristo, ele caminha sobre a água, só que quando a fé dele dá uma vacilada, mergulha. Então, mas quem salva ele? Jesus! Então, assim, é maravilhosa essa cena. A mesma forma, Tomé. A fé de Tomé é testada demais, porque Tomé ainda não sabe que Jesus pode ressuscitar os mortos. Aí a noiva dele morre, na narrativa que eles têm para Tomé. A noiva dele morre. Quando a noiva dele morre, e aí, pouco tempo depois, Jesus ressuscita Lázaro, Tomé fica, por que ressuscitou Lázaro e não ressuscitou ela? O que Lázaro tem que a minha noiva não tem? Por que Lázaro foi mais importante e a minha noiva não foi? Os mesmos questionamentos que a gente faria, porque os apóstolos são humanos tanto quanto a gente, eles têm falhas tanto quanto a gente, eles criticam e duvidam de Deus e nem a gente.
entendeu? Traz essa proximidade, mesmo eles ali convivendo com Jesus, sabendo das magníficas virtudes de Jesus, sabendo de tudo, eles também duvidam, eles também fraquejam na fé, então isso traz uma realidade muito próxima da gente, e mesmo assim Jesus acolhe eles. E isso passa pra gente a lição de que apesar de tudo, Jesus vai nos acolher, Jesus vai nos amar, a gente só tem que confiar verdadeiramente nele e entender os propósitos dele, mesmo que a gente não entenda, compreender, sabe? Ficar ali no caminho. Ai, gente, é maravilhoso a mensagem que essa série passa. Vamos falar no meu querido João Batista. Confesso que João Batista não era uma pessoa bíblica que eu era muito próxima. Porém, eu estudei muito sobre João Batista, estudando História da Arte na faculdade. Porque tem muita obra da cabeça do João Batista. Eu vou até colocar aqui para aparecer para vocês, se eu lembrar na hora da edição, algumas obras de artes que tem a cabeça de João Batista na tigela. Então eu já sabia que João Batista uma hora ou outra seria decapitado. Só que por algum momento na minha cabeça, primeiro que eu esqueci que João Batista viveu no mesmo período que Jesus. Na minha cabeça. Aquilo foi com Deus. Na hora que apareceu João Batista, eu tô, é mesmo. João Batista veio para anunciar o Messias no mesmo período que Jesus. Olha. Que interessante. Aí juntou as coisas na minha cabeça. Aí eu falei, puta que pariu, ele vai ser assassinado. Será que ele vai ser assassinado antes ou depois de Jesus? Essa ordem cronológica ficou meio confusa na minha cabeça. Então, a partir do momento que João Batista foi preso e eu vi a reação de Jesus ao João Batista ser preso, eu já falei, vai ser agora. E eu fiquei quase que a temporada inteira esperando o momento que ele fosse ser crucificado. E ele não foi na temporada, ele foi na outra. Menino, o episódio me pegou de surpresa. Eita, mas eu chorei. E eu chorei porque bem na hora que ele vai morrer, ele vira pro lado e Deus manda um cordeiro, como se dissesse, filho, o Messias tá aqui. Eu mandei o cordeiro tá aqui, o cordeiro tá aqui. Pode morrer em paz que você cumpriu sua missão. Menino, mas eu chorei tanto. Eu chorava, mas eu chorava como se alguém da minha família tivesse morrido. E eu ficava indignado que esse foi o final de João Batista. Aí eu falei, pera, e o final de Jesus? O que vai acontecer com Jesus? Eu tô esquecendo disso? Eu vou ter psicológico pra assistir Jesus sendo crucificado? Quando? Por isso, gente, eu tô dizendo pra vocês, eu não sei se eu vou assistir as próximas temporadas e se vai ter vídeo sobre as próximas temporadas. Vou pegar muito spoiler, vou procurar spoiler assim a rodo, pra eu ter noção do nível das cenas, porque se as cenas forem fortes, eu não assisto. Eu não consigo assistir o Morte e Paixão de Cristo agora, que eu tenho entendimento do que foi. Quando eu era criança, eu assistia. Meus pais doidos da cabeça me deixavam assistir aquele filme, Morte e Paixão de Cristo. Agora, eu, mais velha, não consigo assistir, eu não tenho psicológico pra assistir aquilo, porque você saber que ele passou realmente por tudo aquilo pra salvar a gente, sabe? Que ele passou por tudo aquilo, sabe? Que mesmo que o filme esteja muito próximo da realidade, ainda não foi, porque a realidade foi ainda mais brutal, foi ainda mais perversa, foi ainda mais cruel com ele, entendeu? Então, assim, mesmo sabendo que depois ele ressuscita, só de saber que ele teve que passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, isso me mata por dentro. Então, assim, eu não sei se eu consigo assistir as próximas temporadas, tá? Porque essa é uma série que a gente tem um spoiler, e eu não sei se, mesmo sabendo do spoiler, eu quero assistir essa série. É porque eu queria saber a trama dos apóstolos, porque depois vai ter a série dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo perseguidos. Eu não sei se eu vou aguentar assistir a morte dos apóstolos, porque é uma pior do que a outra também. Todo mundo se lasca nesse negócio. E Jesus, Deus, por quê? Por quê? Deus. Mas aí é isso. Gente, essa série é brilhante. Eu conto aqui só alguns dos pontos, assim, que eu sou mais maravilhada. Tem uma atriz brasileira nessa série que faz a esposa de Pedro. Lara, que ela chama, eu acho. Maravilhosa também. Confesso que tô apaixonada pelo elenco. O elenco é muito cativante. Depois vocês pesquisem, assistam reels deles, assistam vídeos, sigam os perfis deles, eles são maravilhosos. E é isso. Amei essa série, tô apaixonada por essa série. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou fazendo outros vídeos aqui pra vocês. E assistam The Chosen. Compensa cada momento. E compensa pela missão que ela tem a cumprir. Ela cumpre o papel dela.
porque ela conseguiu me reaproximar de Jesus de uma forma que eu tava tentando há muito tempo, mas que eu não conseguia, e essa série conseguiu trazer minha intimidade com Jesus de volta. Então, talvez ela cause o mesmo efeito em você, entendeu? Talvez só fortifique a sua relação com Ele, talvez melhore sua relação com Deus, te faça compreender mais coisas. Então é muito interessante. Não à toa eu comprei uma Bíblia, para estudar a Bíblia, sabe? Porque eu tinha a Bíblia da minha mãe, eu ficava com dó de rabiscar ela e tudo mais. Agora a minha, vou ficar com dó de rabiscar, mas vou rabiscar e vou estudar e vou meter bronca. Porque eu fiquei sedenta por Bíblia, eu fiquei sedenta pela história de Jesus, eu fiquei sedenta pelos ensinamentos dele, eu fiquei sedenta por mais. Entendeu? Porque tá sendo pouco assistir aquela série, eu preciso de mais. Então assim, maravilhoso, comprei o papel, perfeito, nota 10. É isso, povo. Beijo, tchau.